O que podemos aprender com a história da China e como um conflito com os Akojashiwara impactaria o Brasil. A trajetória da China no último século é uma das mais impressionantes da história moderna. De um país marcado pela fome, pobreza e atraso tecnológico, emergiu uma das maiores potências econômicas, industriais e militares do planeta. Esse salto não aconteceu por acaso, mas sim por meio de uma estratégia que misturou controle estatal rígido, planejamento centralizado e, ao mesmo tempo, uma abertura econômica gradual para o mercado global. Por outro lado, os Estados Unidos, líderes da economia mundial desde o fim da Segunda Guerra, representam o maior polo capitalista do planeta, com influência militar, econômica, tecnológica e cultural em praticamente todos os países. Esses dois gigantes, embora profundamente interdependentes economicamente, vivem uma crescente tensão estratégica. Questões envolvendo tecnologia, comércio, influência militar no Indo-Pacífico e disputas sobre Taiwan têm elevado o risco de um conflito direto. A ascensão da China. O caminho até aqui. Ao contrário da União Soviética, que se isolou do Ocidente, a China seguiu um caminho de pragmatismo econômico. A partir das reformas de Deng Xiaoping, nos anos 1980, o país se abriu seletivamente ao mercado global, tornando-se uma peça-chave nas cadeias de suprimento mundiais. Hoje, a China é a maior fabricante de bens do planeta, líder em tecnologia emergente, infraestrutura e comércio internacional. E, inevitavelmente, esse crescimento gera atritos com os Estados Unidos, que veem sua hegemonia sendo ameaçada. O mundo em alerta. E se Putin e China entrarem em guerra? Se as tensões entre Washington e Pequim se transformarem em um conflito militar direto, seja no Mar do Sul da China, envolvendo Taiwan, ou em uma escalada comercial que fuja do controle, o impacto no mundo seria catastrófico. E o Brasil? Apesar de estar fisicamente distante, o país seria profundamente afetado em diversos setores econômicos e sociais. Impacto devastador no Brasil. O que poderia acontecer? 1. Colapso do comércio global. Estados Unidos e China são os dois principais motores da economia mundial. Uma guerra entre eles interromperia cadeias logísticas, fecharia rotas comerciais e paralisaria portos fundamentais na Ásia e na América do Norte. O Brasil, que exporta para ambos, sofreria perdas bilionárias. 2. Agronegócio em crise. A China é hoje o maior cliente do agronegócio brasileiro. Se a guerra gerar bloqueios ou músculos econômicos, sanções ou colapso logístico, as exportações de soja, milho, carnes e outros produtos seriam drasticamente reduzidas. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos poderiam pressionar o Brasil a se alinhar politicamente, criando ainda mais tensões comerciais. 3. Minério de ferro, petróleo e commodities despencam com a desaceleração global e o colapso da indústria chinesa. A demanda por minério de ferro, petróleo e outras commodities despencaria. Isso geraria desemprego em massa nas regiões mineradoras do Brasil, como Minas Gerais e Pará, e nas cadeias ligadas ao petróleo e gás. 4. Indústria paralisada. Faltariam insumos e tecnologia. Grande parte dos insumos industriais, equipamentos, eletrônicos e componentes usados no Brasil vem da China e dos Abaásiwa. Uma guerra entre esses países criaria escassez de produtos essenciais, peças para automóveis, máquinas agrícolas, eletrônicos, chips e até fertilizantes. Isso paralisaria desde fábricas até o agronegócio. 5. Inflação explosiva e desvalorização do real. O custo dos produtos dispararia. Itens importados ficariam escassos e o preço dos poucos disponíveis explodiria. Além disso, o real se desvalorizaria fortemente diante do dólar, agravando a inflação e afetando diretamente o poder de compra da população brasileira. 6. Crise financeira e fuga de investimentos. Investidores, assustados com a instabilidade global, retirariam recursos de países emergentes como o Brasil. A bolsa de valores desabaria. O acesso a crédito externo seria reduzido e o custo dos empréstimos internacionais aumentaria drasticamente. 7. Pressão política e diplomática sobre o Brasil. O Brasil se veria obrigado a tomar uma posição diplomática, alinhar-se aos Estados Unidos, seu parceiro estratégico tradicional, ou à China, seu maior parceiro comercial.
Qualquer decisão traria repercussões profundas, ou sanções econômicas, ou isolamento diplomático. O que essa situação nos ensina? O risco de um conflito entre Estados Unidos e China mostra o quanto é arriscado para o Brasil ser excessivamente dependente de poucos parceiros comerciais. Este é um sinal claro da urgência de diversificar mercados externos, fortalecer relações comerciais com Europa, África, Oriente Médio e outros países da Ásia, investir na industrialização nacional, reduzir a dependência de insumos estrangeiros, especialmente em setores estratégicos como tecnologia, energia e defesa, fortalecer a diplomacia multilateral, buscar sempre um equilíbrio que preserve a soberania nacional, evitando se tornar refém de disputas geopolíticas externas. Apostar em tecnologia própria e inovação. Quanto mais autossuficiente o Brasil for em áreas críticas, menor será a sua vulnerabilidade externa. Conclusão: o caminho para o Brasil é a autonomia. A história da ascensão da China e o confronto iminente com os Estados Unidos nos mostram que a economia global é frágil e interdependente. Para o Brasil, a lição é clara: depender excessivamente de qualquer nação, seja EUA ou China, é um risco estratégico gigantesco. O futuro do Brasil passa necessariamente por construir uma economia mais resiliente, inovadora e diversificada. E isso só será possível com visão de longo prazo, planejamento estratégico e investimentos massivos em educação, ciência, tecnologia e indústria nacional. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal.